Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje eu quero analisar com você quais são os 3 passos da cobiça, para que você e eu evitemos esta verdadeira maldição, que é ser cobiçoso. Vamos ler Gênesis 3, 1 a 6 para percebermos quais são esses passos a fim de evitarmos cair nesta armadilha da cobiça. Gênesis 3, 1 a 6 diz o seguinte: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Aqui em Gênesis 3, 1 a 6, no capítulo mais triste da Bíblia, que narra a entrada do pecado em nosso mundo, Satanás, disfarçado, fazendo uso de uma serpente, Satanás apresentou o fruto da árvore proibida com o objetivo de criar em Eva e depois em Adão um desejo de querer mais do que eles tinham. E Satanás se utilizou de uma estratégia muito interessante com 3 passos. Primeiro ele atraiu Eva para ver, depois levou-a a querer e depois a pegar do fruto proibido. Aqui estão os passos para a cobiça levar-nos para a perdição. Ver algo indevido, que não nos pertence, que não nos compete. Querer e depois pegar. Esses são os passos da cobiça. Se você cortar o mal pela raiz, você vai evitar sérios problemas na sua vida. Entre outras pessoas na Bíblia que não evitaram esses 3 passos da cobiça, encontra-se, por exemplo, o rei Acabe. Se você ler 1 Reis, capítulo 21, o rei Acabe viu uma vinha de um homem chamado Nabote. Depois que ele viu, ele indevidamente desejou a vinha do próximo e depois ele deu um jeito de pegá-la, sabe como? A esposa dele, Jezabel, matou o dono da vinha. A cobiça é muito perigosa. Ela é uma forma predominante de egoísmo. E ela é tão grave que Jesus diz, ou melhor, que Paulo disse em 2 Timóteo 3, verso 2, que uma das características do caráter depravado do ser humano pouco antes da volta de Cristo, seria o egoísmo. Então você lê, por exemplo, em 2 Timóteo 3,2, pois os homens serão egoístas. Uma pessoa cobiçosa, ela é egoísta. Ela manifesta o traço de caráter corrompido da humanidade, traço esse que infelizmente será característico de muitas pessoas pouco antes da volta de Jesus. Tenha cuidado, amigo ouvinte, com aquilo que você vê, com aquilo que você deseja, para que você não dê o 3º passo em direção ao egoísmo. Isso pode lhe machucar bastante. Quando você dá os 3 passos em direção à cobiça, além de cobiçar, você reforça e muito o egoísmo na sua vida. E tornando-se cobiçoso, você está simplesmente afastando-se cada vez mais de Deus. Porque em Deus não há nada desse tipo de caráter. Que você e eu nos pareçamos cada vez mais com Cristo. E amanhã eu quero estudar com você sobre a ganância, uma das primas do diabo. Não perca o programa de amanhã. Fique na paz de Cristo e até lá. Você ouviu Lições da Bíblia.
Apresentação: Leandro Quadros.